Isso significa seu dinheiro, o suor do seu rosto. Aquele dinheiro que você muitas vezes deixou de pagar a escola de seu filho, um curso profissionalizante para seu filho, e você vai e deposita o dinheiro na salva da igreja, dizendo que é para fazer a obra. Ailton José Alves tem gastado muito, muito, muito dinheiro, e esse dinheiro não sai um centavo do bolso dele. Por quê? Até o combustível que o leva para os fóruns, quem paga é você. Olá, boa noite e a paz do Senhor Jesus para todos. Irmãos e amigos, Ailton José Alves perde mais um processo contra Giovanni Cardoso e o irmão Sivaldo Freitas, aquele que foi agredido nas dependências da justiça. Olha, desde quando discordar, desde quando criticar, desde quando denunciar práticas ilícitas, comportamentos indevidos, inaceitáveis, comportamentos incompatíveis com o cargo ou a função que se ocupa nas Assembleias de Deus? Desde quando discordar é crime? Pois então, a Bíblia diz, Paulo escrevendo a Timóteo, sede o exemplo dos fiéis no trato, na pureza. Mas o Ailton José Alves, presidente da IEADPE, tem sido um verdadeiro mau exemplo para os seus pastores auxiliares. Primeiro, ele mente, os pastores auxiliares mentem. Ele processa os irmãos, os pastores auxiliares processam os irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Vocês lembram-se que uma das primeiras mentiras oficiais pública de Ailton José Alves foi um depoimento no Ministério Público em 2016, quando ele disse que nem ele, nem os pastores auxiliares, nem a direção da igreja se envolvia no processo político eleitoral. E que se ele soubesse que alguém se envolvia, ele chamava para corrigir. Ele disse que a igreja respeitava os direitos de livre escolha. Ailton José Alves deu esse depoimento e eu já publiquei aqui. Foi o primeiro vídeo e depois sucessivas mentiras nos mais diversos depoimentos que ele deu. Pois bem, sede o exemplo. Então Ailton José Alves está sendo um exemplo e tem pastores que o seguem fielmente. Pois o Isaac Silva também mentiu naquele mesmo processo no Ministério Público. Foi tomado lá o depoimento de Ailton José Alves, ele mentiu, e depois o Isaac Silva também mentiu, corroborando as mentiras de Ailton José Alves. Em 2018, não sei qual foi a publicação, o presbítero Giovanni Cardoso e o obreiro Sivaldo Freitas foram acusados de cometer injúria contra o Isaac Silva. O Isaac Silva, obviamente, seguindo o exemplo do seu pastor e pegando a onda que certamente dizia: agora nós vamos dar a merecida resposta a esses que nos caluniam, a esses que nos difamam. Só que eles não entendem o que significa caluniar, o que significa difamar. Porque, como eu já falei, quando se fala a verdade, quando se relata, quando se denuncia uma ilicitude, não é calúnia nem é difamação. É o exercício pleno do direito de se manifestar em decorrência das diversas atuações de qualquer liderança nesse país. Pois é, então, o Giovanni Cardoso foi acusado e o Isaac Silva, não é? Seguindo as orientações e os exemplos de Ailton José Alves,
em novembro de 2019, foi na justiça e processou esses dois irmãos criminalmente. Entenderam, irmãos? Audiências se sucederam, não houve, obviamente, conciliação. Após essa primeira audiência de instrução, houve mais 3 instruções, e agora nós não informamos na época, mas trazemos essas informações aqui para vocês. No dia 24 de novembro de 2021, agora 24 de novembro, próximo passado, esse processo foi extinto e arquivado pelo juiz da vara criminal. Ora, irmãos, essa corrida para tentar calar quem denuncia, quem discorda, está causando, como já temos falado aqui, um verdadeiro escândalo dentro das Assembleias de Deus. Pastores, a partir do presidente, vocês viram e veem aí constantemente, Ailton José Alves, o Luiz Mário, outros pastores, seguidos de presbíteros, de segurança, entendeu? Pelos corredores da justiça, processando irmãos seus, se contrapondo a tudo que eles ensinam nos púlpitos da igreja. Isto é simplesmente uma coisa inaceitável. E outra coisa, como é que eles nos púlpitos da igreja, a igreja lá sentada, onde na segunda-feira sempre, né, ele bota aquela multidão de gente, como já falamos aqui, obrigam as pessoas que na realidade são pessoas ocupadas, são pessoas trabalhadoras, todos os membros, todas as irmãs. E o Ailton José Alves, através dos seus coordenadores, obrigam essas pessoas estarem todas as segundas-feiras no templo sede da Avenida Cruz Cabugá para ouvirem os seus desatinos, os seus desabafos, muitas vezes as suas agressões contra quem discorda das suas atitudes. Então, irmãos, esses homens fazem rumaria nos fóruns da justiça, das delegacias, do Ministério Público. Não é à toa. O crime da rachadinha, a denúncia da rachadinha não se extinguiu. Está entre a Draco e o Ministério Público. Ailton José Alves vai ter que se explicar. Porque o Adalto fez um acordo de não persecução penal. O interessante, eu vou falar sobre isso aqui direitinho. Então, deixe isso aqui para depois. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, olha, esses processos não são de graça, não. Entenderam, irmãos? Todos esses processos demandam um alto desembolso, saque dos cofres das contas da igreja para devidamente pagar os honorários advocatícios e as despesas judiciais, que não são baratos esses honorários, porque são os melhores advogados de Pernambuco. Então você já imaginou quantos processos Ailton José Alves tem aberto contra os irmãos? E reciprocamente ele tem sido processado e demanda homem-hora, trabalhos, né, dos escritórios, e tudo isso pago. Quem paga é você. Aí eu queria lhe perguntar para fechar o vídeo. Irmão, irmã, todos nós estamos sujeitos a haver algum dilema, algum conflito, não é? Em todos os meios que a gente tramita, quer seja na sociedade, né? Quer seja onde estamos diretamente ligados a conflitos, ou filhos, parentes nossos.
Quantas vezes você teve dinheiro para se defender contratando um advogado, por barato que seja? Quando você tem um dilema, uma demanda que enseja, né, processo na justiça, você procura o quê? A defensoria pública. Quantas viagens você dá para lá e conta a sua história e você não tem nem acesso muitas vezes ao processo e você fica naquela dependência, humilhantemente dependendo do defensor público para pleitear a sua causa. Mas Ailton José Alves e os seus pastores, não é assim não. Qualquer problema, ainda que pessoal, como todos esses, porque ninguém nunca acusou a igreja de nada, ninguém nunca fez qualquer coisa que viesse implicar o nome, diretamente o nome das Assembleias de Deus, implica indiretamente por causa dele. Mas todos os processos que ele processa os irmãos, processa em nome dele e em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E quando é algum só em nome dele, quem custeia todas as despesas de honorários advocatícios é você. É você. Onde a igreja deveria ter pelo menos um departamento jurídico para, no mínimo, assessorar, orientar devidamente os membros e fizesse isso com a máxima, com o máximo empenho, porque é você quem mantém essa obra. Mas não, inventa programas, entre aspas, sociais, como Projeto Samuel, onde quem mantém é você. Os círculos de oração, todos os víveres, todas as despesas, quem mantém é você. Os dízimos, quem paga é você. As ofertas, quem paga é você. Para quê? Para dar, além do luxo e regalia, a Ailton José Alves e sua família custear todas as possíveis e imagináveis demandas judiciais indevidas, compreendeu? Quando todos esses conflitos poderiam ser resolvidos nos gabinetes com a devida correção e adequação ao estatuto, às leis e aos usos e costumes por todos aceitos, mas não, eles enfrentam quem denuncia, metem na justiça, querendo inclusive a condenação, mas graças a Deus que eles têm recebido da justiça brasileira a devida resposta. Então, irmãos, dia 24 de novembro de 2021, não noticiamos aqui, mas estamos trazendo agora que mais um processo, e desta vez movido por Isaac Silva, obviamente com o apoio, a orientação e a autorização de Ailton José Alves, foi devidamente arquivado. Isso significa seu dinheiro, o suor do seu rosto, aquele dinheiro que você muitas vezes deixou de pagar a escola de seu filho, um curso profissionalizante para seu filho, e você vai deposita o dinheiro na salva da igreja, dizendo que é para fazer a obra. Ailton José Alves tem gastado muito dinheiro, e esse dinheiro não sai um centavo do bolso dele. Por quê? Até o combustível que o leva para os fóruns, quem paga é você. O ar-condicionado do carro que ele deixa lá ligado desde que chega, pode demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas, o ar-condicionado está ligado, queimando combustível, os carros, quem paga é você. As horas trabalhadas pelos motoristas, pelos seguranças que eu acompanho e por esses pastores omissos, calados, como Luiz Mário, quem paga é você. Independentemente de qualquer coisa, no final do mês, 200 mil reais na conta de Ailton José Alves, 100 mil reais na conta do Ailton Júnior, 30, 40 mil reais na conta da irmã Judite, 30 mil, 40 mil, 50 mil reais ou até mais
mandado para os Estados Unidos para sustentar o seu filho lá com todo luxo e regalia. Também 50, 60 mil mandado para a Europa para sustentar a sua filha. E, além disso, todas as suas despesas, como planos de saúde, não é? Se morar aqui, interessante que as casas deles são alugadas. Eles ganham o dinheiro do aluguel e a igreja paga e você paga as suas moradias. Condomínio, telefone, energia, não é isso? Taxas extras, plano médico, odontológico, não é? Tudo. Então, você acha justo continuar pagando dízimo para sustentar o luxo desses homens? Pois continuando, o dinheiro, 60, 50 mil reais todo mês na conta de Samuel Oliveira, 40, 50 mil, como o próprio Jonatas aqui já denunciou, todo mês na conta de Oscar Dantas, na conta da esposa de Luiz Mário, dos seus filhos. Então, continue, irmão, pagando dízimo, dizendo que é para fazer a obra do Senhor, quando todos esses recursos deveriam, como eu falei, escritório de advocacia para assessorar a demanda dos irmãos, consultórios médicos, consultórios odontológicos, de tudo isso de alta qualidade. Porque se tem dinheiro para comprar uma mansão de 4 milhões de reais, uma fazenda de 10 milhões de reais, manter filho na Europa, manter filha na Europa, filho nos Estados Unidos, todos esses custos com escritório de advocacia indevidamente e para você nenhum benefício. Você só faz pagar e pagar. Então, não deem seus dízimos enquanto toda essa diretoria não for devidamente destituída e devolver tudo o que gastou indevidamente dos cofres da igreja. Tá certo, irmão? Olha, que Deus em Cristo te abençoe e não hesitaremos. Continuamos aqui e todas as informações a gente traz aqui em primeira mão para que você fique bem informado, porque a derrocada é visível e a vitória da igreja, que é de Deus, sem sombra de dúvida, está muito perto. Porque em todos os tempos, ninguém que usou de engano permaneceu dentro da casa de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe.